United States people is very good people. O bloqueio econômico dos Estados Unidos a Cuba consiste em uma interdição de caráter econômico, financeiro e comercial imposta ao governo cubano. Os Estados Unidos embargaram as exportações para Cuba, exceto alimentos e remédios, depois que Cuba estatizou as refinarias de petróleo de propriedade americana, sem indenização e com respostas ao papel de Cuba na crise dos mísseis. Atualmente, o embargo cubano é aplicado principalmente por 6 estatutos. Uma delas é a melhoria das exportações de Cuba, 2000. o embargo era chamado de El Bloqueio, em espanhol bloqueio. Apesar do termo bloqueio, não houve um bloqueio militar físico do país pelos Estados Unidos. Em Cuba, o embargo era chamado de El Bloqueio, em espanhol bloqueio. Apesar do termo bloqueio, não houve um bloqueio militar físico do país pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não bloqueiam o comércio de Cuba com terceiros e também eles detêm 6 bilhões em ações financeiras contra o governo cubano. Assim, atualmente o embargo, que limita as empresas americanas a realizar negócios com interesses cubanos, permanece em vigor e o embargo comercial mais duradouro da história. Apesar da existência do embargo, os Estados Unidos são o quinto maior exportador de Cuba. 6,6% das importações de Cuba são provenientes dos Estados Unidos. Assim, não é concedido nenhum crédito financeiro ao governo cubano. Então, ele paga todo o dinheiro por todas as importações. Os impactos econômicos do embargo dos Estados Unidos a Cuba são os resultados monetários de curto e longo prazo que o embargo teve ambos os países em relação ao comércio, à indústria e à criação de riquezas. Foram implementados pela primeira vez na década de 1960. De acordo com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, o embargo está atualmente custando à economia estadunidense 1,2 bilhões por ano devido às estruturas legais que impedem os exportadores estadunidenses de entrar no mercado cubano.